Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e estamos aqui mais uma semana estudando sobre o livro de Gênesis. E lembre-se que a gente acompanha a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e estamos estudando sobre Abrão, ou como a gente conhece, Abraão. Semana passada já demos a introdução sobre Abraão, e essa semana damos continuidade falando sobre a vida dele, que todos nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Nessa época aqui, da parte da história dele, eu vou tentar falar Abrão, porque está falando sobre ele antes ainda de ter filho, Abrão e Sarai. E nessa parte aqui da lição, a gente também vai estudar a aliança que Deus fez com Abrão. Lembrando que é a segunda aliança que a gente estuda na Bíblia. A primeira foi com Noé, e essa segunda aqui é com Abraão, que é a aliança abraâmica. E não sei se semana passada a gente falou, mas Abrão, o nome dele significa nobreza e respeitabilidade. E a gente vai ver como vai mudar de Abrão para Abraão e também de Sara, que é Sarai, para Sara. E Abraão, né? É um nome interessante que é pai de todos, né? Isso. E quem não lembra, pai de todos, fura bolo, mata piolho, né? Aí o pai de todos vem daí, Pitu. Mas, falando sério agora, Abraão foi um cara que foi testado a sua fé, né? Foi uma pessoa que foi escolhida especificamente para cumprir as promessas de Deus, para reverter a maldição que foi ocorrida na queda do homem no Jardim do Éden. Veja bem, Deus tinha prometido a Adão o quê? Que era para eles crescerem e multiplicar. Deus tinha dado para eles um jardim para eles cuidarem. E a presença de Deus era constante na vida deles. Na queda do homem, essas três coisas foram quebradas. Eles foram expulsos do jardim, Eva começou a ter dores de parto, e a terra foi amaldiçoada com espinhos e abrolhos. Essas três coisas foram quebradas. Em Abraão, essas três coisas vão ser resgatadas da maneira de Deus. Ou seja, Abraão vai ter muitos filhos, Abraão vai ter uma terra e Abraão vai andar com Deus. As três coisas estão sendo revertidas agora. Deus faz as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. E é aqui que nós vamos ver como que a experiência humana de Abraão mostra que para ele virar o pai da fé, ele teve que ter muita dúvida antes, e ele teve que caminhar e cair. Isso para nós é confortante, né, Peter? Porque nós olhamos para Abraão e falamos, nunca vou ser como Abraão. Mas Abraão foi como a gente. Ele caiu, levantou, e ele teve várias dificuldades, e Deus sempre o ajudou. Vamos olhar aqui, por exemplo, no capítulo 15, que diz aqui, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Quais são essas coisas? É o capítulo 14, que é uma guerra entre vários reis, que Abraão se meteu lá no meio para salvar o sobrinho dele. Quer dizer, então Abraão nunca tinha entrado numa guerra, mas ele viu o sobrinho dele em perigo, ele foi lá, e o que ele fez? Ele juntou 300 homens e foi lá e resgatou o sobrinho. Então, depois dessas coisas, Abraão estava com medo. Mas, Senhor, e se eles vierem me atacar agora, que me meti numa guerra, como é que eu vou me defender? E por falar nisso, como é que o Senhor vai fazer as promessas na minha vida se eu não tenho nenhum filho ainda? Olha o que diz aqui, ó. Disse Deus a Abraão, Senhor teu Deus que me daria... Desculpa, deixa eu olhar aqui. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? Quer dizer, Deus está falando, você vai ser pai de muitas nações, você vai ter... E ele não... A mulher dele é estéril, né, Pitu? A primeira coisa que se fala de Sara é que ela é estéril. Então, imagine, Pitu, a dúvida que Abraão está sentindo no momento, né? Pois é, acabamos de falar que Abraão é o pai da fé, e nessa fase da vida dele, ele de novo tendo dúvida, né? A primeira a gente sabe, ele resolveu ir lá para o Egito por conta própria, ele não foi instruído por Deus para ir lá, chegou lá, teve os problemas, né? Acabou mentindo, voltou para a terra de Canaã, e agora a gente achando que está tudo bem, ele vai conseguir continuar seguindo os planos de Deus, porque Deus prometeu um filho. Só que passaram-se 10 anos e nada. Então, imagina, a gente aqui, às vezes, a gente pede, a gente vê as coisas indo bem, e aí passa um mês ou dois, a gente já fica desesperado. Imagina passar 10 anos esperando, e não é o caso de que ele tinha 20 anos, né? Ah, tudo bem, com 20, com 30, tudo, né? Não tem problema. Mas Abraão já tinha o quê? 90, 99 anos, ainda sem filho, a sua esposa Sarai, aí também a idade avançada. Como é que vai ser? E se ele não tivesse filho, em Gênesis 15:2 fala que o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer,
ele que argumenta ainda com Deus, né? Isso eu já acho que ter bastante fé argumentar com Deus, né? Eu não consigo, né? Mas parece barganhando, né? Tá barganhando. E Abraão, nosso patriarca, parece que perdeu a fé de novo, né? Perdeu a fé. E nisso, né? Talvez ele conversa com sua esposa, conversa com Sarai, e ela sabe do que está acontecendo. E aí ela teve uma ideia. E é um paralelo interessante porque no Jardim do Éden, Adão e Eva acabou indo lá na árvore e acabou sendo seduzida lá pela serpente, teve uma ideia, vamos comer o fruto, né? Então, aqui, Sarai, ela foi e conversou com Abraão. Bom, se você vai ter que ter um herdeiro, e eu com idade avançada, né? Estou aqui imaginando a conversa, a gente pode seguir a tradição do que o povo seguia naquela época, né? Que eles tinham mais de uma mulher. Então ela falou, de repente, pega uma das minhas servas, e escolheram, né? E foi o que acabou fazendo. E nesse caso, a comparação com Adão e Eva é que as duas mulheres foram ativas, e Adão e Abrão foram os passivos nessa história, né? E parece que é uma estratégia que acabou funcionando, né? Porque Agar teve um filho, e pareceu que, ok, tudo bem, então Abraão agora tem um filho e está tudo resolvido. Mas olha só que interessante aqui, né? Porque o resultado disso daí, deu um filho a Abraão? Deu. Mas a recompensa imediata da atitude humana alheia à vontade de Deus leva a problemas posteriores. E você vê, é aquela coisa, Pitu, eu quero dar uma acelerada em Deus, eu quero ajudar Deus a fazer e fazer do meu jeito, né? Era um filho? Era um filho. Era uma prática aceitável na época? Era, mas não foi do jeito que Deus não especificou isso, né? O que é curioso é que no capítulo 15, Deus diz, olha, não vai ser o Eliezer, vai ser do seu próprio corpo que vai sair um filho. Aí o que Abraão e Sara puderam pensar? Bom, Sara dizendo assim, Saraí, né? Eu sou estéril, não sou? Foi o que diz no começo da história. Falou que vai sair do seu corpo. Então, de repente, é o seu corpo com outra pessoa. Né? Quer dizer, você vai tentando no limite ali do que Deus deixou você escolher e deixou ele fazer. E é uma realidade, Pitu, na nossa vida, né? Porque Deus fala para você, Pitu, você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas você fala, será que eu vou ficar sentado esperando ou eu vou fazer alguma coisa? É muito difícil você saber até onde você vai, até onde Deus vai, né? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Comentário da lição. Abraão aceitou sem questionar a promessa de um filho. Ele sabia que iria ter, mas ele não esperou que Deus cumprisse da sua maneira e no seu tempo. Foi permitido um atraso a Abraão para testar a sua fé no poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus é aquela coisa, ele vai fazer uma mulher estéril ter filho. É difícil a gente acreditar, mas é o que acontece na história. E a tentação maior é a gente tentar resolver as coisas da nossa maneira, né? E se você notar o capítulo 16, é interessantíssimo, que o capítulo 16, Deus não fala com Abraão e Sara de jeito nenhum. Ou seja, se você pensar teologicamente, Pitu, é como se Abraão e Sara estivessem fazendo as coisas sozinhos, sem conexão com Deus. No capítulo 15, Deus falou com Abraão. No 17 falou, mas no 16 ele só fala com Agar. Então é como se Deus tivesse mudo. Mas não é que Deus está mudo, é que Abraão e Sara não estão o quê? Abertos para ouvir a orientação de Deus. A única pessoa que está aberta no capítulo 16 é Agar, que ela está oprimida e está falando com Deus. Isso, e é legal que nessa época aqui a gente vê também que Deus estava em silêncio. Né? E é justamente essa parte que você estava falando, Deus está testando a fé de Abraão. E olha só, né? Porque a gente sempre fala, a gente tem que ter um relacionamento. E na época, Deus falou com Abraão. Então, eu imagino que ele estava esperando talvez uma outra resposta. Venha falar comigo, né? Imagina, 10 anos, aquele silêncio, sem nada, o que eu vou fazer? Aí, como você falou, de repente, eu tenho que dar um empurrãozinho, dar uma ajuda, né? De repente, Deus não pensou nessa solução, né? Aqui. Deixa eu resolver. Mas Deus é um Deus maravilhoso e poderoso. E ele cumpre a sua promessa, que é a parte da aliança. E foi nesse contexto aí que Deus de novo apareceu depois, né? Fala com Abraão e eles acabam, com essa aliança, acabam mudando de nome, que é o que é interessante aqui, né? Porque Abraão, como já falei, ele também significa pai exaltado. E Sarai significa minha princesa, só que uma princesa que era de Abrão. E mudaram de nome, que foi para Abraão e Sara, referindo-se para o futuro, porque tudo isso é uma promessa para o futuro. Né, o herdeiro e da onde vai vir o nosso Salvador, né? Então, referindo-se ao futuro, Abraão agora significa pai de muitas nações
E Sara significa a princesa, só que não só de Abraão agora, a princesa de todos. Mas é que interessante pegando essa parte que você falou, que já está no capítulo 17 aí, né? Que Deus aparece a Abraão e diz, olha, você vai ter um filho e o filho vai sair do seu corpo, como eu já disse. E o sinal da aliança vai ser uma operação cirúrgica no aparelho que vai ser usado para você ter um filho. Quer dizer, Abraão, imagine, Abraão já é um velhinho, entendeu? Sara é estéril. Agora Deus, além de tornar mais difícil com Sara, Deus torna mais difícil com Abraão, porque você está num deserto, né, Pitu? E não só para só Abraão, né? Foi todos ali, né? De Abraão, todos do povo de Abraão ali, né? Não da aldeia, né? Do seu acampamento e da tribo dele, né? Todos sofreram com ele, né? Mas é o quê? É uma coisa até irônica, assim, mas é uma coisa física que Deus está colocando em Abraão para ele ter certeza que não é dele que vai vir esse filho. E o que acontece? Abraão fala, olha, agora Deus fala, agora você vai ser chamado pai de todos. Então, quando alguém chegar para você e falar, qual que é o seu nome? Você fala, eu sou o pai de todos. Cadê seus filhos? Não vieram ainda, mas estão vindo, eu já me preparei. Quer dizer, mas olha que interessante, Pitu, o tempo de Deus, ele é perfeito e ele não é instantâneo. Porque lembra o que aconteceu no capítulo 18, onde aparecem os 3 anjos? A gente só lembra da parte que vai destruir Sodoma e Gomorra, mas antes, um dos anjos diz para Abraão que daqui 1 ano ele vai voltar e Sara vai ter um filho. Quer dizer, pensa, Abraão já acabou de fazer a circuncisão, está todo dolorido lá, Sara ainda é estéril, o nome dele é pai de todos. Provavelmente quando os anjos chegarem, eles perguntam, qual que é o seu nome? Ele tem que falar, eu sou o pai de todos. Ele tem que falar, é um negócio vergonhoso. Aí Sara está lá cozinhando, preparando um pão, e um dos anjos, sabemos que é Deus, diz assim, em 1 ano eu retornarei e você terá um filho de Sara. Quer dizer, ainda tem que esperar quanto tempo mais, Pedro? Mais 1 ano ainda. Quer dizer, por quê? Porque tem que nascer o bebê, né? Então, Sara, o que ela faz? Ela dá um sorriso, né? Um riso irônico, né? Dentro do coração, e o anjo percebe, e Abraão também ri. Quer dizer, a história vai de dúvida para rebeldia, para riso, e até um pouco de cinismo, porque realmente, Pitu, a gente olhando hoje é fácil acreditar nessa história, mas imagine você se colocando no lugar deles. Você com 99 anos, a tua mulher também com 90 e poucos, entendeu? Após uma circuncisão, em 3 meses, você tem 3 meses para conceber, porque são 9 meses de gravidez. Então, é inevitável o riso. E sabemos, né, que o final da história é o quê? Eles têm um filho, o filho é chamado Isaac, e o que significa Isaac no hebraico, Pitu? Diga para nós aí. Né? Sorriso. Imagine, seu filho chama Sorriso, né? Então é uma história fascinante, Pitu, que nos mostra que Deus faz e cumpre o que prometeu, mas do jeito dele e no tempo dele. Então, para nós, é um exemplo de fé que temos que ter. E o que é a fé? É uma fé que ela não é assim, como se diz, livre de emoções, né? Abraão passou por dúvidas, por rebeldia, por medo, entendeu? Por confusão, mas no final ele foi chamado pai da fé, porque ele não desistiu de se agarrar a Deus, né? Eu queria, Pedro, para a gente terminar, ler um comentário que acho que transfere bem para a nossa realidade hoje aqui. Olha aqui, ó. Deus dá luz para guiar aqueles que honestamente desejam luz e verdade, mas não é seu propósito remover toda causa de questionamento e dúvida. Deus dá evidência suficiente para fundamentar nossa fé. Então ele exige que os homens aceitem essa evidência e exerçam a fé. Aquele que estudar a Bíblia com um espírito humilde e ensinável encontrará nela um guia seguro, indicando o caminho da vida com infalível precisão. Então Deus nos dá as evidências, Pitu, mas a evidência, ela requer fé para você esperar e para você ver ela ser cumprida no tempo de Deus, né? Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos aumente essa fé, né? Porque essa fé não vem de nós, né? Deus dá a fé, Ele faz com que ela aumente, né? E que a gente continue estudando essas histórias e se inspirando a seguir a Deus mais e mais a cada dia. Isso, fé e paciência, né, João? Então, vamos orar? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo, muito obrigado pelo exemplo de Abraão, que mesmo quando parecia que ele tinha perdido a fé, ele manteve ainda a esperança e o melhor e mais bonito de tudo é que Deus, Tu nunca nos abandona. Muito obrigado por esse exemplo, muito obrigado por tudo, pela oportunidade de estudar a Bíblia, e esteja com cada um dos nossos ouvintes aqui, os nossos amigos, durante essa semana, e que
a gente continue a nossa jornada aqui nessa terra, para um dia estarmos no céu. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.